desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Senhor da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Vamos colocar na tela. Vamos colocar na tela porque são 30 minutinhos. Nós não queremos prolongar nossa live. Nós queremos entender o livro de Eclesiastes. Deixa-me colocar na tela. Vamos começar. Vamos começar. E vamos ser abençoados. Aí está, livro de Eclesiastes, capítulo de número 1. Vamos ler os três primeiros versículos. Preste bem atenção nos 3 primeiros versículos deste livro que não é comumente lido. Às vezes passa-se o ano inteiro e nós não ouvimos nenhuma mensagem sobre Eclesiastes. E a mensagem de Eclesiastes é uma mensagem difícil de ser entendida se você não conhecer o contexto deste livro. Aí a importância de parar e poder estudar. É por isso que nós estamos aqui tentando juntos aprendermos alguma coisa relacionada a Salomão, os conselhos de Salomão, a experiência de Salomão que ele conta no livro de Eclesiastes. Diz assim a Revista e Corrigida: Palavras do pregador. Nós ensinamos ontem que a palavra Eclesiastes exatamente significa pregador. Então é um discurso que ele faz nos 12 capítulos do livro do pregador ou do livro de Eclesiastes. É como se fosse uma mensagem que um pregador está transmitindo. Diz assim o texto: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Estamos na introdução do livro de Eclesiastes. Ontem nós localizamos o livro e hoje nós vamos começar esses 3 primeiros versículos. Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vamos dar uma olhadinha na Nova Versão Internacional, uma das versões mais amadas, uma versão muito respeitada, muito fiel aos originais. Diz a mesma coisa em outras palavras. Veja bem,
as palavras do mestre filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Olha, nada faz sentido. Vamos agora dar uma olhadinha na Nova Versão Transformadora. Versículo 1, 2 e 3. Estas são as palavras do mestre filho de Davi que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol. Esses são os 3 primeiros versículos de Eclesiastes. Então vamos tentar entender um pouquinho do livro aos Eclesiastes. Vamos juntos estudarmos um pouquinho a respeito deste livro. Está bom? O fundo musical não está atrapalhando? Deixa eu abaixar um pouquinho. Ok, muito bem. Nós explicamos ontem que o livro de Eclesiastes é uma autobiografia de Salomão. É a sua terceira fase, quando ele estava voltando para o Senhor na sua velhice, quando ele retornou para Deus, e ele escreve uma autobiografia contando a sua experiência quando ele estava distante de Deus. Então é muito importante você entender isso, que a visão do livro de Eclesiastes de Salomão é a visão de um homem sem Deus, um homem que está procurando satisfação em coisas, uma vez que ele perdeu o seu relacionamento com Deus, então ele procura criar alguma coisa para que a vida tenha sentido. Esta é a grande explicação básica para se entender o livro de Eclesiastes. A razão do livro de Eclesiastes, ou melhor, o tema do livro de Eclesiastes poderia ser colocado da seguinte forma. Estarei lendo algumas coisas aqui que eu anotei para poder compartilhar com você. Guarda isso, se você está escrevendo, escreva. Qual a razão e o sentido da vida? Qual a razão e o sentido da vida? Por que nascemos? Por que viemos a este mundo? O que estamos fazendo aqui? Para onde estamos indo? Então, o tema do livro de Eclesiastes é qual a razão e o sentido da existência, da vida. Esta busca por solução e essas questões já atravessou a história desde os dias antigos. Os antigos filósofos gregos procuraram uma razão para a existência. Todos eles, Sócrates, Platão, Aristóteles, qual a razão da existência? Antes, porém, que os filósofos gregos mais conhecidos se debruçassem sobre os seus pergaminhos para estudar estas penas, esta questão, esses temas, Salomão, o grande rei Salomão, no início do primeiro milênio, ele escreve mais ou menos 950 a.C. Então, muito tempo antes de Sócrates, de Platão, ele aborda esta temática depois de uma longa análise da existência acerca da vida, tanto pela observação da vida, como através da experiência pessoal, tanto olhando para as pessoas de uma forma geral, quanto experimentando em si mesmo. Então, as respostas dadas aqui por Salomão, elas são espantosamente profundas e abrangentes. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nós viajamos junto com Salomão sobre
estas questões acerca da existência. Vale a pena viver? O que estamos fazendo aqui? Qual o propósito da vida? É isto que aborda o livro de Eclesiastes, e é muito importante você entender isto, construir o que vamos construir em cima desta base, senão o livro não tem sentido. Em meio a um turbilhão de afazeres, objetivos e divertimentos, o homem moderno levanta poucas questões existenciais. Veja bem, estamos falando dos homens dos dias, dos nossos dias, os nossos contemporâneos. Dificilmente hoje nós temos essas questões existenciais trazidas à tona. O homem contemporâneo, na verdade, nem pensa muitas vezes acerca dessas questões. No mesmo ritmo em que cresce a busca por satisfação pessoal, cresce, todavia, uma decepção de nunca viver tudo o que se pode ou se imagina, nem obter tudo o que se deseja, exatamente por não parar para pensar acerca da razão da existência. O homem moderno abafa essas questões filosóficas pensadas por Salomão, pelos grandes filósofos, os grandes pensadores da história, porque nós temos muitas coisas que acabam fazendo a gente perder o foco da existência. A tecnologia, a internet, as redes sociais, o todo. E às vezes a vida passa e o indivíduo não para pensar acerca das questões da existência. Por que vivemos? O que estamos fazendo aqui? Então, é muito importante você entender esta introdução para que nós possamos entender o livro de Eclesiastes. Deixa-me ler alguma coisa para você, deixa-me compartilhar alguma coisa para você. É um comentário bíblico expositivo. Esse livro, ele é muito interessante. Preste atenção. O rei Salomão conclui que a vida é repleta de dificuldades e de confusões, e há muita coisa que ninguém é capaz de entender, quanto mais controlar. Do ponto de vista humano, para ele tudo acaba se tornando vaidade e loucura, tá? Vai entendendo isto. Assim, em vez de nos queixarmos daquilo que não temos, devemos começar a agradecer por aquilo que temos e nos contentar. Ele mostra isso no final do livro. Mas durante todo o livro, ele viaja, porque é a visão de um homem sem Deus. Vale a pena viver? Vale a pena viver? Salomão usa o termo, nós lemos aqui, você leu comigo? Salomão usa o termo vaidade 35 vezes nos 12 capítulos de Eclesiastes. 35 vezes ele usa esse termo. E vaidade aqui não tem nada a ver com um aspecto físico, com a vaidade dos nossos dias de hoje. Quando ele usa a expressão vaidade aqui, ele está se referindo ao vazio, à futilidade, aquilo que desaparece rapidamente, não deixa coisa alguma para trás, aquilo que não passa de uma bobagem. Nós estamos na introdução do livro de Eclesiastes, então é muito importante você entender esse termo. Tudo não passa de uma vaidade. Quando ele fala que tudo não passa de uma vaidade, ele está dizendo que tudo não passa de um vazio, de uma futilidade. É como se fosse um vapor. A vida é como se fosse um vapor. Às vezes se torna fútil. Parece que desaparece rapidamente, não deixa coisa alguma para trás. Tudo não passa de uma bobagem. Importante você entender isto. Eu vou continuar lendo sobre esse termo, porque vai aparecer durante todo o livro de Eclesiastes, vai aparecer esse termo vaidade. Já disse 35 vezes.
tudo que desaparece rapidamente sem deixar qualquer vestígio, tudo que pode ser desconsiderado, ou seja, não tem razão na existência. Ao considerar sua riqueza, as obras do seu mundo, Salomão chega à mesma conclusão, que tudo é como correr atrás do vento. Nós vamos ler esta expressão quando chegarmos no capítulo 2, no versículo 11. Então, guarde esta expressão, tudo não passa de uma vaidade. Esta expressão vaidade também pode ser traduzida como, no hebraico, como futilidade, algo que seja fútil. Então nós lemos muito a versão revista e corrigida e fala tudo é vaidade, a gente acaba não entendendo. Na verdade, vaidade ali é futilidade, uma coisa sem sentido. É normalmente traduzido nas Bíblias como esta expressão é mais difícil de entender, vaidade. Aponta para coisas que são vãs, são inúteis, são passageiras. Futilidade aqui, talvez, diz o autor de um livro chamado O Caminho Acima do Céu. Futilidade é talvez uma escolha melhor, tanto para fazer jus à tradução do texto original, como para transmitir ao leitor a ideia pretendida pelo que o escritor quis transmitir. Em suma, presta atenção nisso, em suma, o que é postulado aqui nestes versículos de 1 a 3, quando ele fala sobre vaidade, é que todas as coisas ligadas à vida são passageiras, não têm sentido em si, ou melhor, não dão sentido à existência humana. Todas elas são inúteis para nos explicar por que e para que existimos. Além disso, a compreensão e usufruto delas são incapazes de dar sentido à vida das pessoas e só podem fornecer uma felicidade ilusória de quem a busca. Não se esqueça que estamos falando que Eclesiastes foi escrito na perspectiva de um homem sem Deus. Essa é uma das razões pela qual muita gente acha que Eclesiastes é um livro pessimista, fruto de uma mente deprimida e decepcionada com o mundo. Mas isto não é verdade, diz o autor deste livro. Todo livro deve ser lido e analisado à luz da conclusão do autor, na qual ele compara o temor do Senhor a todos os meios de vida sem ele, ou seja, sem o temor de Deus, parece que a vida não tem sentido. O intuito do escritor parece ser o de mostrar que as coisas em si mesma, sem um relacionamento saudável com Deus, não faz sentido. Este é o propósito do livro de Eclesiastes. Se pelos olhos da fé o homem não consegue olhar para cima do céu, para Deus, Criador e Salvador de tudo que dá sentido e significado, tudo que conhecerá na vida não vai passar de futilidade de futilidades. Muito interessante isso. Outra menção frequente no livro é que tudo é futilidade como correr atrás do vento. Quando diz isso, o autor geralmente se expressa como se a vida lhe tivesse pregado uma peça. Durante toda a sua vida, ele pensou estar perseguindo uma grande tarefa em sua busca pela sabedoria, mas estava, na verdade, apenas tentando pegar o vento. A verdade é que o termo futilidade aqui serve para enfatizar o fato de que a existência é passageira e chega ao fim, tanto para homens como para animais. É igual, o homem e os animais vão morrer da mesma maneira. É conveniente notar que o autor costuma usar as construções de palavra. Isto também é futilidade. Ou também é futilidade como correr atrás do vento, para expressar a sua avaliação das coisas como sendo passageiras e sem sentido. Então, por favor, entenda essa expressão.
Tudo é vaidade. Quando nós lermos isto, a partir de amanhã, nós vamos começar a ler versículo por versículo. E quando ele fala a expressão vaidade, ele está se referindo à futilidade. É como correr atrás do vento, são coisas vazias. Outra palavra que vale a pena a gente parar para pensar aqui, porque está escrito 27 vezes no livro de Eclesiastes, é a palavra debaixo do sol. Preste atenção nisso. Trata-se de uma definição do ponto de vista do autor ao olhar para a vida pela perspectiva humana e não necessariamente do ponto de vista do céu. É tentar encontrar algum sentido para a vida presente. Por isso que ele usa a expressão aqui debaixo do sol. Visão debaixo do sol. A perspectiva que Salomão está abordando em seu livro é do mundo debaixo do sol. Ele não está se referindo ao céu, ele está se referindo a esse tempo presente, no qual o homem ignora a existência do Senhor ou simplesmente não se importa com ele. Então, quando ele se refere à vida debaixo do sol, ele está se referindo a uma vida sem Deus. Para o homem que só tem olhos para as coisas que estão debaixo do sol, ignorando Deus e a sua palavra, a visão de que suas descobertas e reflexões são vãs é terrível, pois a única esperança de continuidade e de eternidade que há em uma pessoa materialista são a importância e o significado do seu legado e das contribuições que deixou após ele. A perspectiva debaixo do sol também vê o mesmo destino e sofrimentos, tanto para os sábios como para os tolos. A ótica pela qual o escritor está avaliando as coisas debaixo do sol vê a pessoa como alguém que precisa encontrar um sentido para a existência e fazer a vida valer a pena em si mesmo, sem Deus, sem se relacionar com Deus. Tudo isso acaba quando morre. Quando o escritor olhou para a vida com essa perspectiva, o resultado foi de desilusão completa em relação ao trabalho, seus frutos, em relação a tudo. Não era impossível encontrar prazer em nada. Claro, quem um dia experimentou Deus e troca Deus por coisas efêmeras, tudo não passa de futilidade, de vaidade, como usa a expressão na Revista e Corrigida. Por isso a desilusão leva o homem terreno que ama e almeja apenas as coisas debaixo do sol a uma busca frenética pela satisfação presente. Segundo ele pensa, tudo que se pode aproveitar da existência é aqui, agora. A intenção de Salomão é chocar os leitores com esta perspectiva, fazendo-os perceber que, do ponto de vista de debaixo do sol, os mortos não têm mais parte nas coisas que ocorrem aqui e que há perdas irreparáveis quando se levam em conta apenas as coisas visíveis e palpáveis. Pronto! Maravilha! A partir desta explicação, isto é imprescindível, isto é importantíssimo para você entender o livro de Eclesiastes. Se você não tiver esta visão e esta base, você não vai entender absolutamente nada no livro de Eclesiastes. Então ele faz é a visão de um homem que tenta colocar alguma coisa no lugar de Deus. E ele usa uma série de coisas. Vamos dar uma olhadinha na continuidade do capítulo de número 1. E você vai ver isto, quando ele fala sobre as coisas que ele tentou colocar no lugar de Deus. Deixa-me compartilhar a tela aqui de novo com você. Veja. Vamos lá.
Eu acho que caiu aí a... Aí está. Aí está. Veja, vamos dar uma lida na revista e corrigida. Então veja, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades. Nós estamos no versículo 1 e 2. Quem escreveu foi Salomão, rei, filho do rei Davi, que foi rei em Jerusalém. Então, quando ele coloca aqui vaidade de vaidades, ele está se referindo à futilidade. Tudo não passa de uma bobagem, diz o pregador. A palavra Eclesiastes significa pregador. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Então aqui nos primeiros versículos ele já dá a razão do livro. Ele já dá o tema do livro, que é: tudo não passa de uma futilidade. A vida sem Deus não faz sentido. Sendo que o tema do livro é qual o propósito da existência. É isso que ele está tentando demonstrar para nós nos 12 capítulos que nós teremos. E nós vamos ver ele viajar. Até no final ele fazer uma conclusão extraordinária. Por isso, este livro é uma autobiografia de Salomão, do tempo que ele esteve desviado, do tempo que ele esteve longe de Deus. Então, essa introdução ela é muito importante. Veja, a revista corrigida diz: uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Essa é a visão de um homem sem Deus que está tentando compensar, colocar alguma coisa no lugar de Deus. Nasce o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer: vê, isso é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel, em Jerusalém. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. É importante você entender isto. Nós estamos na introdução do livro, depois eu vou ler com você versículo por versículo e tentar explicar um por um o que está dizendo até aqui. Veja de novo o versículo 14: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Salomão está dizendo aqui que ele tentou colocar coisas no lugar de Deus, porque ele havia perdido o seu relacionamento com Deus. Ele se afastou de Deus. Por isso que eu disse para você que todo desviado, se tivesse lido Eclesiastes e entendido a mensagem de Eclesiastes, jamais desviaria. Porque o que Salomão quer mostrar no livro de Eclesiastes é que a vida sem Deus não faz sentido. Que a vida sem Deus é uma trajetória lúgubre, escura, negra. Nada faz sentido. E nós vamos ver o que ele experimentou. No capítulo 2, ele faz menção a uma relação de coisas que ele experimentou. Aquilo que é torto, versículo 15, não se pode endireitar. Tudo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci, e
e sobrepujei em sabedoria todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Ciência que é conhecimento, em outras versões. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras. E vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. O que Salomão quer mostrar para nós aqui é que até a sabedoria que ele ganhou de Deus, sem Deus não vale a pena. Ele escreve, versículo 17, apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras, e vim a saber que isto era aflição de espírito. O que Salomão quer mostrar para nós em Eclesiastes é que a verdadeira sabedoria nos conduz ao temor de Deus. Que a sabedoria desassociada de Deus é aflição de espírito, porque na muita sabedoria é enfado. E o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Nós vamos começar amanhã. Hoje nós continuamos a introdução de ontem, porque não queremos passar de 30 minutos, nossa live. Estamos começando a terminar. Então, eu creio que com a explicação que eu dei ontem, quem não pegou, tem oportunidade de pegar, está no Face, no meu Face. Quem pegou a explicação de ontem e de hoje e começar a ler agora Eclesiastes, começa a entender Eclesiastes numa nova perspectiva. Quer dizer, agora sim é possível começar a entender Eclesiastes. Salomão está fazendo uma autobiografia, mostrando-nos que a vida sem Deus não vale a pena ser vivida. Que não há nada. Deixa eu dar uma palhinha aqui para você do capítulo 2. Olha no capítulo 2. Aqui no capítulo 2 ele mostra para nós vamos primeiro estudar o capítulo 1. Vamos começar amanhã. Até agora, ontem e hoje foi a introdução. Nós temos aí o mês de junho, se Jesus não voltar, todo ele 30 minutos por dia, de segunda a sexta-feira. Você vai aprender coisas extraordinárias com Salomão. Nós vamos aprender juntos, ok? O capítulo 2 é riquíssimo, o capítulo 2 é extraordinário, mas já começa no capítulo 1, mostrando que a vida sem Deus não passa de uma bobagem. Este é o propósito do livro de Eclesiastes. Salomão tenta escrever os 12 capítulos, mostrando para mim e para você que tudo não passa de vaidade. E hoje nós aprendemos no hebraico o que significa a palavra vaidade. Eu não citei os termos hebraicos porque não tem necessidade, mas significa futilidade, vazio, bobagem. É como correr atrás do vento, né? Porque há alguns anos atrás eu fui ler Eclesiastes, eu não entendi nada. Vaidade de vaidade. O que é isso? E agora a gente acaba entendendo um pouco melhor que quando ele faz menção de que tudo não passa de vaidade, ele está contando um período da sua vida que ele tentou colocar coisas no lugar de Deus. E de que durante toda a sua vida, até mesmo a sabedoria, vocês viram como ele exalta a sabedoria em Provérbios, mas ele fala que a verdadeira sabedoria conduz ao temor de Deus. Temor do Senhor, escreve ele, é o princípio da sabedoria. Olha o que Salomão coloca. Só que Provérbios ele escreveu quando ele estava bem com Deus. Cantares de Salomão, ele conta a história do seu amor por Sulamita, apaixonado. É a história entre um homem e uma mulher. Esta é a aplicação primária. Depois pode-se fazer aplicação entre Israel e Deus. E para nós hoje, entre a igreja e Jesus, sem dúvida nenhuma. Mas a aplicação primária de Cantares de Salomão é o amor conjugal. A mulher da vida de Salomão foi Sulamita. As outras 999 eram questões políticas.
né? Para que houvesse paz no seu reino, mas ele amava mesmo, era sulamita. Ele deixa muito claro, ele escreve um livro do seu amor a Sulamita. E essas mesmas mulheres o distanciaram de Deus. Então, na sua primeira fase, quando Salomão está em comunhão profunda com Deus, ele exalta, ele escreve Cantares de Salomão e ele escreve Provérbios. Na segunda fase ele não escreve nada, ele experimenta o que está em Eclesiastes. Descobre que tudo sem Deus não passa de uma bobagem, é como correr atrás do vento. Que livro extraordinário! Se não é um dos livros mais importantes da Bíblia, está entre os livros mais importantes da Bíblia. E ao mesmo tempo um dos mais negligenciados. É como se eu me desviasse, experimentasse tudo lá fora, os prazeres, a riqueza, o prestígio, a fama, foi tudo isso, foram alguns dos caminhos de Salomão, e me encontrasse vazio e chegasse à conclusão de que a vida sem Deus não faz sentido. Essa é a história de Eclesiastes. Por isso Eclesiastes foi escrito. Aí quando sua segunda fase, nós não sabemos quanto tempo Salomão ficou desviado, mas ele teve o seu coração distante de Deus. Ele se curvou diante de outros deuses, o que era profundamente abominável. Ele cometeu idolatria. Esse tempo ele tentou, ele fez muitas coisas erradas. Tudo que Deus dizia para um rei não fazer em Deuteronômio, ele fez. Não podia ter muitos cavalos, não podia ter muitas mulheres, não podia ter muito ouro e muita prata. Tudo isto ele fez. Uma coisa é você ter riqueza com a bênção de Deus e no temor do Senhor. Outra coisa é ter sem temor de Deus, porque Deus é que deu riquezas para ele. Mas as mulheres perverteram o seu coração. Por isso que eu disse para você, ele foi um dos homens mais impressionantes da Bíblia. Ele apaziguou o mundo de então, porque nos seus 40 anos de reinado não houve guerra. Ele venceu todos os seus inimigos, mas ele não conseguiu vencer a si mesmo. O maior inimigo de Salomão se chamava Salomão. Nosso maior inimigo a gente encontra no espelho todos os dias quando nós nos acordamos. Se nós não nos cuidarmos, nós não precisamos nem do diabo para nos derrubar. Nós nos derrubamos sozinhos. Então deixa eu concluir aqui, vamos terminar. Deixa eu concluir. Eu estava falando que Salomão escreveu na sua primeira fase Cantares de Salomão e escreveu Provérbios. Na sua segunda fase ele não escreveu nada. E você vê quando nós lemos Provérbios no mês de maio, terminamos antes de ontem, dia 31. E você vê em Provérbios, porque o assunto de Provérbios é sabedoria. A importância, ele compara a sabedoria com ouro e o conhecimento com prata. Porque conhecimento desassociado de sabedoria pode nos levar à arrogância, ao orgulho, à soberba. Então Salomão exalta muito a sabedoria. Em Provérbios não existe nada mais importante do que a sabedoria. Agora aqui em Eclesiastes ele mostra que até a sabedoria desassociada de Deus é enfado e canseira, não vale a pena, porque a verdadeira sabedoria, ela nos conduz ao temor do Senhor. Lindo isso, não? Lindo isso. Por isso vale a pena, vai ser uma linda jornada, vai ser cansativo, tem coisas que eu vou ler aqui, tem coisas que eu vou ministrar para você como estou fazendo aqui agora, tem coisas que eu vou mostrar na tela. É um pequeno estudo só com o intuito da gente poder crescer juntos. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua final de terça-feira, às 10 horas da noite. Esta semana estarei orando no Face com o pastor Ângelo Galvão, 30 minutinhos de oração. Se você quiser vir orar conosco, espero você aqui no meu Facebook às 10 da noite. Tá bom? Deixa-me fazer menção aqui. Olha aí, a Derlândia, a Jaqueline entrou, acho que é a primeira vez que a Jaqueline entrou. Seja muito bem-vinda, Jaque, caminhe conosco durante esse mês de junho, estudando a Palavra de Deus.
Pastor Jean está aí, Deus abençoe Pastor Jean, meu amigo. Deus abençoe a Eunice lá do Japão. Olha aí, eu estou aqui por amor a vocês, viu? Pelo incentivo de vocês e por vocês terem me acompanhado na leitura de Provérbios durante o mês de maio. Foi muito rico para mim ler Provérbios, lembrando que é a palavra Logos que no momento certo o Espírito de Deus transforma em palavra Rema. E eu quero que todo o livro de Eclesiastes o Espírito de Deus transforme em Rema dentro de nós. Muitas coisas difíceis de compreender em Eclesiastes. A gente só tem que ter o cuidado para não cair no caminho da heresia. Mas nós vamos tentar entender, porque é a visão de um homem distante de Deus. É a visão de um homem que tentou colocar coisas no lugar de Deus. A Eunice, a outra Eunice aqui, olha, além da Eunice lá do Japão, outra Eunice, a paz do Senhor, pastor Samuel Moleiro, lá da Argentina, que lindo. A Maria Alves, membro da nossa igreja, missionária Silene, Deus abençoe. Nilson Borges, nosso amigo, Deus abençoe. A Jaque, Deus abençoe. Mara Souza, Rachel, a Marcele, Jedson, a Dalva, a pastora Maria, a pastora Carminha, a irmã Maria de Siqueira, Deus abençoe. Pastor José Roberto Lopes também deu uma passada por aqui, não sei se continua. A Ivanos, que estudou comigo em Pindamonhangaba, Deus abençoe. Olha aí, a Ivete lá de Curitiba, irmão Dionísio, irmã Derlande, Edson, Setoyama, Deus abençoe. Nicolau, meu amigo Nicolau, que está na Flórida, a Léo da Espanha, meu amigo Romeu de Freitas lá de Boston, Gisele Gomes de Portugal, que bênção, Gisele, Deus abençoe. A Jusilene, a Eliane Grábias, membro da nossa igreja, batizei no último batismo, o José Geraldo. Você tem alguma pergunta para fazer sobre o que eu acabei de falar? Escreva aqui que amanhã eu começo respondendo essa questão, tá bom? Um abraço para você. Amanhã, com a bênção de Deus, às 18 horas de Nova York, às 19 horas do Brasil, nós estaremos, com a ajuda de Deus, tentando entender um pouco mais de Provérbios, de Eclesiastes melhor. Provérbios nós já terminamos. Meu forte abraço para você. Pai, obrigado por esta tarde linda, Senhor. Que minutos bem aproveitados. Isto serve não apenas para conhecimento, mas serve para a nossa formação espiritual. Saber que a vida sem o Senhor não vale a pena ser vivida. Ó Deus, eu e mais tantas outras pessoas tivemos que quebrar a cara para entender que a vida sem Deus não vale a pena. Salomão já escreveu isso aos Eclesiastes 1000 anos antes de Cristo, de que tudo não passa de vaidade e aflição de espírito, e até a sabedoria desassociada de Deus é aflição de espírito, de que não há nada que compense o relacionamento contigo. Que possamos, durante esse mês de junho, pensarmos acerca desta questão, Senhor, e investirmos mais naquilo que é eterno, naquilo em que a traça não consegue corroer. Ó Deus, naquilo que o ladrão não pode pegar. Nós investimos tanto nesta vida e na eternidade vamos lamentar, porque se conseguirmos entrar lá, conseguiremos por causa de Cristo, mas deixamos de usufruir e de viver a vida abundante aqui por não fazer do Senhor a nossa razão da existência. Eu sei que não é pecado ter coisas, Senhor, mas desde que elas não estejam no nosso coração. Ajuda-nos a entender o livro de Eclesiastes sobre essa perspectiva, com os conselhos de Salomão. Vamos aqui ter Salomão como professor, nos ensinando que a vida sem Deus é uma vida que não vale a pena ser vivida, que é como correr atrás do vento. Imagina uma pessoa correr atrás do vento.
Meu Deus, não tem sentido. Assim é tentar viver sem o Senhor. Que todos os dias possamos aprofundar nosso relacionamento contigo. Aleluia! E aí a vida vai ter o seu verdadeiro sentido, não apenas aqui, mas na eternidade. Amo vocês. Deus abençoe sua vida. Com a bênção de Deus, se Jesus não voltar. Amanhã às 6 horas de Nova York, 7 horas do Brasil. Parece que é 11 horas na Espanha, 8 da manhã no Japão. Estaremos aqui para juntos aprendermos com o sábio Salomão.